ajudar a refletir a nossa história, a nossa condição moral, os resultados que temos escolhidos e, quem sabe, sairmos daqui com a orientação do Evangelho de Cristo para trilharmos caminhos mais seguros, mais centrados, que possam possibilitar a cada um de nós um refúgio de paz e de esperança. Que esses momentos, então, sejam amparados pelos amigos espirituais presentes aqui. Nós bem sabemos que essa reunião ela foi antecedida por um trabalho profundo por parte dos companheiros invisíveis que compõem e coordenam essa casa, nossos anjos guardiões, para nos convencer a vir aqui a ouvir o que vamos ouvir. Quero garantir aos companheiros, tanto encarnados como desencarnados, que nenhum que porta esse portão por acaso. Viemos aqui todos para ouvir a mensagem do Cristo e então os amigos possam utilizar de mim para que estabeleçamos a linguagem do coração, para sair com um desejo sincero de um caminho do aprendizado do bem e do amor através do exercício da caridade. Vamos então ao tempo. Ano novo, nova oportunidade de recomeço. Meus irmãos, quando falamos em ano novo, a gente pode ter duas interpretações iniciais. Vem à nossa memória duas formas de entendimento. Primeiro, alguns de nós, quando lemos ano novo, pensamos no ano de 2018, não é? Mas também, alguns de nós podem se importar. Meus irmãos, eu quero abrir aqui um primeiro parênteses para dizer... O microfone pode estar filmando. O microfone é melhor para a filmagem? Tá bom. Tem que ligar, não? Melhor ligar, né? Vamos fazer para poder pegar o som, né? Mas depois eu vou te contar, eu comprei um microfonezinho para celular, show de bola. Bom, vamos voltar para cá. Meus irmãos, então nós lemos a palavra Ano Novo, a dupla interpretação. Primeiro, a ideia do Ano Novo 2018, esse ano que começamos agora há 4 dias, há 5 dias, mas também temos a ideia de Ano Novo como tendo sido a passagem do ano. As palavras, meus irmãos, elas nem sempre dizem tudo o que significam. As palavras escondem por detrás de si significados que nós interpretamos. Mas quando falamos em Ano Novo, a gente se lembrou da passagem do ano, é claro. E quem de nós não cantou aquela musiquinha, esse ano quero paz no meu coração? Quem quiser ter um amigo que me dê a mão? Existem outros refrões variados com relação ao Ano Novo. Um deles diz que Ano Novo, vida nova. Mas também há aquele que diz Ano Novo, tempo de mudança. E é em cima desse refrão que eu quero desenvolver uma série de raciocínios. Por exemplo, nós pensamos em mudanças. Será que nós no Ano Novo fizemos propostas, fizemos algumas promessas, queremos algumas mudanças? É bem verdade. Nós sabemos que a continuidade do ano é linear. No entanto, essa época é muito usada, é muito propícia para a gente fazer reflexões do ano que finda e fazer propósitos novos para o novo ano. Mas o que significa, então, ser um ano de mudanças? Esse novo tempo de mudanças. Vamos trabalhar. Mas para que a gente possa abrir aqui um primeiro, um segundo parênteses na sequência de ideias, quando nós pensamos em novo tempo, a gente pensa então numa era de fraternidade. Essa nova era que nós espíritas temos pregado e temos vivenciado. Meus irmãos, o mundo caminha hoje para ser um lugar melhor. Inúmeros outros segmentos religiosos têm trabalhado uma expectativa de um mundo pior. Muitos dos nossos irmãos evangélicos têm esperado numa interpretação equivocada do livro de Apocalipse, têm aguardado a guerra final entre Gog e Magog, entre Deus e o diabo, uma guerra que não acontecerá. Na verdade, uma guerra que vai acontecendo, acontece agora dentro de nós. O velho homem lutando para permanecer e o novo homem querendo sobrepujar as sombras versus luz. Mas nós entendemos, como espíritos que somos, que caminhamos para um mundo novo, um mundo de regeneração. Meus irmãos, o mundo que, segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando fala dos mundos de regeneração, ele vai dizer que é um mundo onde não haverá mais misérias. É um mundo
onde não haverá mais fome, um mundo onde terá ausência de guerras, um mundo onde o forte exercitará o seu verdadeiro papel, que é de proteger o fraco e não de abusar dele. Deixa eu ver aqui, pronto. Esse mundo é o mundo que nós espíritas temos pregado. O mundo melhor, o mundo de paz. Não temos tempo hábil, mas poderíamos citar apenas como exemplo, para provar para a gente que o mundo hoje é um lugar melhor, citar que há cerca de 130 anos atrás, a maioria de nós andávamos armados e havia a lei do duelo. Era legal matar alguém num episódio de um duelo. As leis vão evoluindo, a raça humana vai evoluindo e nós, meus irmãos, caminharemos para ter um mundo melhor. Mundo esse de geração que vai começar com a minha própria interação comigo mesmo, construindo esse mundo dentro do meu coração. Mas o tema, então, precisamente, é ano novo, nova oportunidade de recomeço. Falando de tempo. Nós perguntaríamos para os companheiros o que é o tempo. Meus irmãos, o tempo não é algo inconceituável. Nós não sabemos definir tempo. Nós experienciamos o tempo. Nós sabemos o que é tempo. Nós podemos medir o tempo. Nós pensamos assim, fomos ao banco para pagar um documento qualquer, uma promissória, e esperamos a fila, e quando adentramos na boca do caixa, percebemos que não trouxemos o boleto. Então nós dizemos, perdemos tempo. Mas o que é o tempo? Para tentar entender tempo, a raça humana vem dividindo esse tempo, criando calendários, criando relógios, fracionando em momentos. E o mais comum deles é quando fala que o tempo é dividido em ontem, hoje e amanhã. Uma ideia simplesmente conceitual para tentar conceituar o que não é conceituável. Mas observem só comigo, meus irmãos, quando falamos em ontem, se falarmos a palavra ontem, a exemplo de ano novo, alguns de nós pensamos no dia, na quinta-feira, dia 4, não é verdade? Hoje é sexta, dia 5 é 4, na quinta-feira, dia 4. Mas alguns de nós também podem linkar o ontem com o passado. Vejam, a mesma palavra com outro significado. Meus irmãos, o que é o passado? O passado é tudo aquilo que antecedeu esse instante do agora. O passado, meus irmãos, é imutável. Muitas vezes nós, na invigilância ou na imaturidade espiritual, nós imaginamos algumas vezes que podemos vivenciar o passado e até fantasiosamente querer controlar e mudar o ontem. Meus irmãos, tudo o que aconteceu daqui para trás é imutável e precisa ser trabalhado no nosso emocional como algo que precisa ser aceito, compreendido, digerido, para que nós possamos ter hoje uma saúde emocional. A dificuldade que temos de enfrentar as histórias do passado, muitas vezes é porque não entendemos que somos seres em evolução, que ainda cometemos falhas e erros e precisamos aceitar essa realidade, no entanto, combater os erros do passado para não tornar repetitivo aqueles mesmos erros. Mas o passado por si só trará seus próprios resultados. Nós não podemos voltar no ontem. E quando nós tentamos fazer isso, nós alimentamos uma base de construção de uma doença emocional chamada depressão, a doença do ontem. Uma doença capaz de matar e que, segundo as estatísticas, tem em 90% dos casos de suicídio antecedido o episódio da automorte. Cuidado com o passado. Deixe seu passado lá atrás. Observe-o como se fosse um espelho retrovisor. Alimente, observe os seus erros, tome-o como referência. Mas o momento de vivenciar o passado é extremamente perigoso. No outro ponto do nosso gráfico ali, o amanhã. Quando pensamos em amanhã, alguém pode pensar no sábado, se vai à praia ou não, mas alguns outros vão pensar no futuro, o amanhã como sendo o futuro. Até dizemos isso, cuidado com o dia de amanhã, não significando amanhã exatamente, mas o futuro. Meus irmãos, também aqui um alerta, cuidado com o futuro. Muitos de nós temos uma tendência a viver o amanhã, viver o futuro por antecipação. Não podemos fazer assim. Algumas vezes esse tipo de comportamento gera uma das duas mais graves doenças emocional, que é a ansiedade. A ansiedade é a doença do amanhã.
uma doença real. Meus irmãos, às vezes a ansiedade, ela tem até, por falta de controle e maturidade, ela tem um reflexo verdadeiro. Vou dar um exemplo. Vamos supor que segunda-feira que vem nós temos uma reunião na empresa para fechar um grande negócio. Um negócio importante para a nossa empresa. Então, desde hoje eu começo a ficar meio ansioso, preocupado com aquela reunião de segunda-feira. Então eu começo a criar raciocínios mentais assim. Se aquele empresário me perguntar isso, eu respondo isso. Se ele perguntar aquilo outro, eu respondo aquilo outro. E travamos uma série de diálogos desgastantes, que algumas vezes nos irritam, nos faz aborrecer com as crianças ou com a esposa, ou então fazer perder o sono e a fome. E chega na segunda-feira de manhã, antes da reunião, já estamos prontos, de barba feita, terno gravado no lugar, o telefone toca e a reunião foi cancelada. Meus irmãos, o sentimento que tivemos do amanhã, que não aconteceu, foi real. Então é preciso estarmos atentos para essa preocupação excessiva com o amanhã. Então sobra-nos o hoje, sobra-nos o tempo presente. Talvez seja por isso que o Nazareno, nos ensinando no Sermão do Monte, ele nos diria que não deveríamos andar ansiosos pelo que haveríamos de comer, ou de beber, ou de vestir, e dá o exemplo das plantas, das flores, dos pássaros, de Salomão, e vai dizer, basta então a cada dia as suas próprias dificuldades. O momento presente como sendo essa dádiva de Deus, a dádiva do agora. Meus irmãos, para conceituar tempo, é preciso que entendamos a nossa responsabilidade diante dessa valência que não sabemos conceituar, mas que está em nossas mãos e nós precisamos ser responsáveis por conta do que fazemos com ele. O nosso momento principal é o agora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a atitude que eu tomar agora pode refletir no meu futuro. O nosso momento mais importante é o que vamos fazer nesse instante com as informações da doutrina espírita que vamos ouvir aqui. Mas então, continuando o raciocínio, o que é tempo? Eu trouxe dois exemplos para a gente perceber que não dá para conceituar, mas dá para compreender e perceber. Um deles, um filme muito conhecido, com Tom Hanks, chamado Náufrago, onde Tom Hanks faz o papel de um personagem, onde ele é um executivo americano da empresa de correios americanos, a FedEx. O nome dele é Chuck, e ele, numa viagem aérea, sofre um acidente, todos morrem, ele é o único sobrevivente e é levado pelas correntes marítimas a uma ilha deserta. E lá ele fica por 4 anos, sobrevivendo sem ter noção de tempo. Uma declaração que ele diz no filme é que ele perdeu a noção de tempo. Meus irmãos, muitas vezes nós perdemos a noção de tempo sem estar numa ilha deserta. Quer ver um exemplo? Chegamos em casa do trabalho, 18 horas, a casa espírita é 7h30, nós pensamos assim, nossa, tem 1h30. Vou sentar aqui no sofá, vou dar uma relaxadinha, daqui a pouco eu tomo um banho, faço a barba e vou para a casa espírita. De repente, olhamos no relógio, 7h10. Passamos só um desodorante, vamos chegar aqui vencido, né? E vemos as pressas para chegar aqui. Perdemos a noção de tempo. Mas, meus irmãos, o que é o tempo? Por que perdemos a noção de algo que não conseguimos conceituar? Vamos chegar a uma solução, fique tranquilo, vou explicar uma solução. Um outro exemplo também, em relação à perda de tempo, da noção do tempo, é de um personagem real. Esse companheiro, ele chama-se José Salvador Alvarenga. Ele é um porto-riquenho que morava pelo menos na época, na parte pacífica do México, uma cidade pequena, uma cidade costeira. Ele era pescador e esse episódio acontece no dia 21 de dezembro de 2012. Ele devia ter em torno de 37 anos, saiu para pescar numa embarcação simples, embarcação dessa que margeia a costa, uma embarcação levando um assistente chamado Ezequiel. Ezequiel tinha 27 anos, mais ou menos 26. Estão ali navegando para pescar pequenos tubarões e camarões. Era a proposta da pesca. De repente, meus irmãos, eles foram surpreendidos por uma tempestade muito forte, ventos incessantes, e a embarcação começou a ser arrastada para alto mar. Uma embarcação que nem sequer equipamento de comunicação tinha, era para margear mesmo. E ele, experiente navegador, tentou forçar a embarcação para não se deslocar, para não se distanciar tanto da costa, mas nessa manobra o motor pifou
deu um pane e eles ficaram à deriva. A história conta de José Salvador, que eles ficaram 13 meses à deriva. 13 meses à deriva. José Salvador conta que se alimentavam de peixes que pescavam com as mãos, bebiam água de chuva quando chovia, e quando não chovia, bebiam sangue de tartaruga. Comiam sangue de tartaruga, comiam tartaruga, carne de tartaruga e bebiam sangue de tartaruga. O jovem Ezequiel não sobreviveu a essa dieta de alto teor proteico. Segundo ele, morreu por volta de 4 meses, ele não tinha mais noção de tempo, e foi sepultado nas águas do Pacífico. Os outros 9 meses foi solitário. Os outros 9 meses solitário. E ele conta, meus irmãos, que teve vontade de tirar a vida. Só via água. E ele se lembrou, veja, meus irmãos, que dos ensinos religiosos que sua mãe lhe trazia. Queridos, eu queria aqui abrir um parênteses. Se você tem uma criança em casa, traga para a educação infantil. É fundamental. Às vezes a gente fica preocupado em dar um curso de engenharia, dar uma qualificação funcional. É importante, sim. Mas apresente seu filho a Jesus. Seu pequeno a Jesus. Essa vai ser a melhor herança que você pode dar para essa criança. Apresentá-lo a Jesus. Mas, enfim, depois de 13 meses, a 11.000 quilômetros, ele foi encontrado nas Ilhas Marshall, num atol chamado Ebon. Socorrido, e está ali a foto do nosso José Salvador. E veja, meus irmãos, 13 meses tomando água de chuva e sangue de tartaruga, deram logo uma Coca-Cola. Eu não sei se isso vai fazer bem para o José Rosselo, mas ele tomou uma Coca-Cola, estava com vontade, né? Meus irmãos, ele faz, dentre várias declarações, uma é essa: eu não sabia as horas, o dia ou a data, eu não sabia eu só sabia que o sol aparecia e a noite caía. Nunca via terra, só oceano puro. Mas, meus irmãos, sabemos o que é perder noção de tempo, mas o que é o tempo? Vamos esclarecer então? Vou trazer um raciocínio fantástico de Allan Kardec, falando sobre o futuro, para a gente compreender qual é a visão espírita do conceito de tempo. E, mais uma vez repetindo, sermos convidados à responsabilidade do que fazemos com esse tempo que hoje nos foi dado por Deus. Para falar de futuro, Allan Kardec traz um raciocínio no livro A Gênesis, capítulo 16, Teoria da Presciência, item 2. Muitos conhecemos isso aqui, já lemos com certeza. Diz assim o texto: está aqui um homem colocado no alto de uma montanha, observando de um ponto privilegiado uma planície. O texto diz assim de Allan Kardec: suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície ao derredor. E está ali a vista da planície. Nessa situação, o espaço de uma légua, pouca coisa será para ele. Ou seja, ele alcança com a visão facilmente 6.660 metros, que é uma légua, que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada, que ele esteja diante dos olhos. Estão acompanhando, meus irmãos, o raciocínio de Kardec? Vamos lá. Está aqui a planície. Ele, então, do alto da montanha, consegue ver toda a extensão do caminho. Kardec prossegue dizendo: o viajor que pela primeira vez percorre essa estrada, sabe que caminhando chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão de consequência que terá a sua marcha. Nós sabemos, se continuarmos caminhando, chegaremos a algum lugar. Esse viajor nunca percorreu aquele caminho, então ele não sabe o que o aguarda. Está ali o viajor solitário, vendo apenas aquilo que está ao alcance dos seus olhos, estando ele na superfície. Segue Allan Kardec. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde será possível repousar, os ladrões que o espreitam para roubá-lo, tudo isso independe de sua pessoa. É para ele o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Agora veja o fechamento da conclusão. Quanto à duração, média pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Então, por exemplo,
Vamos supor que não temos relógio, não temos como medir o tempo. Nós sabemos que se andarmos do pôr do sol, do nascer do sol ao pôr do sol, andamos em média 12 horas. Se a gente sabe mais ou menos que anda um ritmo de caminhada, a gente imagina quantos quilômetros caminhamos. Então a noção que ele tem é essa. Meus irmãos, tirar-lhe o ponto de referência e a duração desaparecerá. Então observem só, nesse verão, não sei quantos aqui têm parentes mineiros ou amigos mineiros que vieram passar a virada do ano que quiseram ir à praia. Porque eles vêm nos ver, mas vêm primeiro ver a praia, né? Eles vêm nos ver, mas primeiro ver a praia. E de repente eles querem caminhar na areia. Aí você orienta, passa um filtro solar, empresta um boné e diz para ele, olha, você vai andando, quando você voltar, nós estamos aqui numa barraca azul. Só que você olha para o lado, tem várias barracas azuis. Então você olha para a orla e diz, está vendo aquele prédio? Está vendo aquela farmácia ali na orla? Nós estamos na barraca azul, em frente àquela farmácia. Então ele vem pela praia, olhou a farmácia, procura a barraca azul e te encontra. Porque ele tem uma referência. Meus irmãos, nós não podemos viver sem referências. Eu quero abrir aqui um outro parênteses. A nossa maior e mais importante referência é Jesus de Nazaré. Aquele que nos foi colocado como modelo e como guia e como nosso exemplo. Deveríamos, meus irmãos, se quiséssemos de fato transformar 2018 num ano melhor, num ano bom e feliz, criar o hábito de perguntar a nós mesmos mais vezes: o que faria Jesus se estivesse no meu lugar, nessa ou naquela situação, nessa família, dirigindo esse carro, ou morando onde eu moro, ou tendo o contra-cheque que eu tenho. Pergunte mais vezes o que ele é a referência. No entanto, para concluir o pensamento, para falarmos de futuro e tempo, para o homem que está em cima da montanha, que o acompanha com o olhar, tudo aquilo é presente. Observe o raciocínio. E conclui dizendo: suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas o futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse tempo é o presente. Meus irmãos, quantas vezes muitos que estão no alto da montanha, companheiros invisíveis que atingiram o nível de perfeição moral maior do que o nosso, quantas vezes querem nos orientar e nós ainda resistimos em ouvir orientações do alto. Alguém nos dirigir, alguém acima de nós, querer nos favorecer. É preciso abrir a guarda do coração, vencer o orgulho e o egoísmo, vencer a ideia de essa autoprepotência, essa ideia de autossuficiência, para entender que somos seres necessitados. Mas também somos necessários, podemos ajudar e contribuir, mas ouvir a orientação daqueles que estão acima de nós, em especial do nosso anjo guardião, esse companheiro que tem nas suas mãos o mapa do nosso planejamento reencarnatório e pode nos auxiliar, inspirando e intuindo. Mas olha só, então diz Allan Kardec que esse tempo, o futuro é o presente. Meus irmãos, então, para a gente espírita, futuro é o presente. Observe, o futuro é o agora. Um texto paralelo, estou me acompanhando, companheiro, está muito rápido minha fala? Tá bom aí? Um segundo texto paralelo, só para fechar a ideia, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Diz assim Allan Kardec: o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos existentes nas existências anteriores e na destinação da Terra, aonde o homem espia o seu passado. Nós sabemos que a Terra hoje é um planeta de provas e expiações / regeneração. Vivenciamos a nova era, a transição do planeta, mas ainda as marcas são muito presentes, provas e expiações. Então nós vivenciamos hoje um mundo onde nós estamos aqui habilitados a utilizar dele, porque é esse mundo que nós precisamos e merecemos. Então um mundo onde ainda as dores e os sofrimentos fazem parte da história. Quantas vezes, meus irmãos, o que me falta é com essa compreensão, é aceitar e entender, ao invés de me revoltar, ao invés de me contrariar contra Deus, ser aquele que trabalha a paciência, a tolerância e a resignação. Então ele está dizendo que a destinação da Terra é um momento propício para que eu faça meus acertos das dívidas dos débitos do passado. Segue dizendo: mostra o objetivo dos sofrimentos, contando-os como crises salutares,
que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Meus irmãos, o Espiritismo é uma doutrina que vem crescendo em número expressivamente. O último censo do IBGE, por exemplo, revelou para a gente, tem quase 4 anos esse último censo, mas que foi a religião no Brasil que mais cresceu. Será por que cresce, meus irmãos? Sim, a gente tem ferramentas hoje mais que facilitam. A internet, por exemplo, transmitindo uma palestra. Pessoas que, como eu, foram evangélicas, entenderam que o Espiritismo era coisa do diabo, podem, vendo um vídeo desse, perceber que não há diabo nenhum aqui, pelo menos se estiver, está muito bem disfarçado. O que está aqui é a presença da divindade da luz. Quando vendo pela internet, eles quebram preconceitos. E mais tarde virão a casa, conhecerão, quem sabe, se tornarão frequentadores. No entanto, meus irmãos, o que atrai mais as pessoas não é simplesmente ferramentas, mas é porque o Espiritismo tem respostas. Explica pra gente as grandes indagações que eu vendo nos últimos 100 mil anos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que passamos pelas coisas que passamos? E diz isso com racionalidade, com lucidez, com clareza. A fé clara, pautada na lógica e na razão. Então, entendendo o sofrimento, nós passamos por ele com mais facilidade. Conclui dizendo, então, o texto de Allan Kardec. Sabe que este, o sofrimento, lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como obreiro, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós resolvemos algum tipo de problema reclamando? Alguém aqui tem essa experiência? Reclamar melhora o problema? Não, piora, né? Meus irmãos, piora. Reclamar não resolve. É preciso aceitar a dificuldade e buscar compreender o que a dificuldade tem para nos ensinar. Mas segue dizendo, o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma. E conclui, dando-lhe a ver do alto, observa a fala de Allan Kardec, as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da realidade que o espera lhe dá paciência, resignação e a coragem para ir até o termo do caminho, até o final do caminho. Meus irmãos, alimentar a esperança é essa a proposta espírita. Despertar nossa consciência, dizer que somos espíritos mortais em evolução e que podemos a cada dia atingir níveis maiores e melhores de paz e de felicidade. Como? Fazendo um trabalho em nós mesmos. Vou entrar nessa seara daqui a pouco. Então veja só, meus irmãos, na visão espírita, o futuro são possibilidades. O futuro é agora. Essas possibilidades, elas se convertem em oportunidades. Vejam, todos nós, o tempo todo, estamos tendo acesso a oportunidades geradas, muitas delas pelo mundo espiritual, nos dando então a querer entender e buscar um acréscimo de moralidade, de intelectualidade, para aproveitar melhor o tempo. Oportunidade. Mas o que é oportunidade? Ficou mais fácil, tem conceito. Foi o dicionário. Vai dizer o dicionário que oportunidade é a circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está juntando dinheiro, está se capitalizando para comprar um carro. Mas o carro que você quer comprar, ele custa X. E o que você tem ainda não é o valor total. Então, domingo, você está em casa, vendo televisão, descansando, e aparece uma propaganda na televisão da concessionária que vende o carro que você quer, e naquele dia tem um feirão e o carro está com desconto. E o dinheiro que você tem pode comprar o carro. Você tem duas opções: sair de casa e ir à concessionária e efetuar o negócio, ou não ir. Você pode aproveitar a oportunidade ou não, e ela não deixa de ser oportunidade. Oportunidade nós fazemos. Me lembrei aqui que ela fala de Napoleão Bonaparte, né? A gente sabe que Napoleão Bonaparte é um general, também guerreava. Determinada batalha, ele não foi com seus soldados e a França perdeu aquela batalha. E Napoleão Bonaparte reuniu seus generais e que ajudou você perder a batalha. E um dos generais circunstâncias. Nós fazemos as circunstâncias. Meus irmãos, então, é aproveitar a circunstância. Mas também um outro conceito paralelo é situação que convém ou
que é apropriada a determinada ação. Vejam só, nós passamos aí a virada do ano, fomos à casa de um amigo, por exemplo, nos convidou para irmos lá na casa dele passar o ano novo com ele. E lá naquela casa, ele nos apresentou um empresário, amigo dele também. E justamente o empresário numa área onde eu quero uma colocação profissional. Então veja só, eu estou diante de uma situação, posso aproveitar, no momento adequado, né, me conversar com aquele empresário, dizer, olha, eu trabalho nessa área, estou procurando uma colocação, eu poderia enviar um currículo. Isso é uma situação a ser aproveitada. Agora observem só, circunstância ou situação, ela tem que virar ação. Não adianta simplesmente a gente querer. Querer é o primeiro ponto. Mas esse querer tem que me mover à ação e à atitude. Então, veja só, oportunidade é a ação. São atitudes e escolhas. Como é que eu posso fazer, meus irmãos, para ter uma oportunidade melhor? Eu trouxe aqui rapidamente 3 frases que nós conhecemos, já ouvimos por certo algumas vezes. Essa é do Benjamin Franklin. Vocês conhecem o Franklin? Ele é um americano do século XVIII. Ele foi político, editor, um dos homens contribuiu com a invenção do para-raios. Ele tem uma frase, meus irmãos, extremamente impactante e forte. Ele diz assim: a maior loucura que o homem pode cometer é a de continuar fazendo as coisas que sempre fez e esperar resultados diferentes. Meus irmãos, se eu não estou satisfeito com a condição atual que eu vivencio, eu preciso, no mínimo, ter o intelecto de que eu preciso mudar de atitude, semear diferente daquilo que eu vinha semeando. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, é bem provável que eu tenha resultados muito semelhantes ou iguais a esses que eu venho tendo e que não estão me satisfazendo. A segunda frase paralela a essa, para falar da oportunidade e do compromisso que temos de aproveitar o tempo, é aquela do Franciscano de Xavier, o nosso Chico, onde ele vai dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, será que nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nos incluímos nesse qualquer um? Claro que sim, nós podemos, a partir de agora, fazer diferente e obter resultados novos, fazer um futuro melhor. Mas vejam bem, não podemos voltar atrás e apagar o nosso passado. O passado precisa ser aceito, entendido, trabalhado, para que ele não deixe resíduos que nos atrapalhem hoje o momento precioso do agora que Deus nos dá. A terceira e última frase, para trabalhar a mesma ideia, é um filósofo americano mais recente, mas na atualidade, Orison Swett Marden. Ele vai dizer assim: quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se nos abre. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da outra que está, a outra que se abriu. Meus irmãos, quantas vezes na nossa maturidade espiritual, na nossa vigilância, a gente fica guardando mágoa e ressentimento daquela porta que se fechou. Vivemos numa linha de vingança, de desejo de vingança, de ressentimentos, que primeiramente faz mal a nós mesmos e nos impede de enxergar a porta que se abriu. Meus irmãos, todas as vezes que uma porta se fecha, outra há de se abrir. É preciso entender o que esse fechar de portas quer nos ensinar e qual é o caminho que ele está desenhando para abrir uma nova porta. Por exemplo, é alguém que perdeu o emprego. Não é bom perder emprego. Ninguém gosta de perder emprego. Aparentemente tem uma coisa boa, mas há uma história, há histórias que nos provam. Pessoas que perderam o emprego, começaram um pequeno negócio, o negócio cresceu, se tornaram empresários, empregam pessoas, têm uma renda extremamente maior do que aquela que tinham, por conta de um fato que inicialmente eles não queriam viver. Meus irmãos, observe a situação atual, não a pragueje, entenda que por detrás dela há uma bênção oculta que nós precisamos aproveitar à medida que entendemos racionalmente e nos perguntamos: o que esse problema quer me ensinar? O que eu preciso aprender com ele? Tudo bem até aqui, meus irmãos? Vamos então aprofundar a ideia. Então esse novo futuro é baseado em oportunidades aproveitadas.
Mas observem só, quanto mais nós aproveitamos oportunidades, mais novas oportunidades se abrem para nós. É impressionante, meus irmãos, é uma fala muito comum do mundo capitalista que diz que dinheiro produz dinheiro. Não é assim? Por que é assim? Porque as pessoas que aproveitaram a oportunidade, aprendem a aproveitar a oportunidade, desenvolvem uma valência emocional e aproveitam melhor as oportunidades. Um treinamento de aproveitamento. Meus irmãos, como é que eu posso aproveitar melhor a oportunidade? Tem uma metodologia? Tem. Me capacitando. Vejam, eu posso me capacitar como? Lendo bons livros, frequentando um curso qualquer que seja, me qualificando, não só profissionalmente, especialmente como ser humano. Compreendendo, lendo, buscando informação, visitando sites da internet, vindo à casa espírita, ouvir palestras, frequentando os estudos da casa, para que eu possa conhecer melhor, em profundidade, o Evangelho do Cristo, e esse Evangelho refletir na minha vida, nas minhas escolhas, e eu ir acertando melhor. Essa capacitação, ela acontece, meus irmãos, com planejamento e preparação. Nada cai do céu. Recentemente eu vi um comentário, nem sei se é verídico, que a Rede Globo já tem programas prontos, por exemplo, para o dia que Jô Soares morrer, para o dia que Roberto Carlos morrer. Está quase pronto, vai finalizar o programa. Planejamento. Esses homens morrerão um dia, e a Globo vai colocar no ar, no dia seguinte. Como é que fizeram isso? Meus irmãos, planejamento e preparação. Nada acontece sem planejamento e sem preparação. Então, para que eu possa ter resultados melhores, eu tenho que planejar. Então, a gente entende como espírita que o entendimento de tempo e de futuro é uma construção. Meus irmãos, nós estamos em construção. Valide o seu passado. Não se autocensure, não se automartire pelos erros do ontem. Aceite como algo natural de seres em evolução. Então, você está vindo pela rua, seu caminho normal, e de repente tem uma placa no meio da rua interditando a estrada. E você tem que dar uma volta. Estamos em obra. Você fica aborrecido? Não, você dá a volta. Porque você sabe que aquela obra vai te beneficiar depois, não é assim? Meus irmãos, nós estamos em obra. Só não temos a plaquinha. Estamos em construção. Releve os erros do passado. Claro, fique atento para não repeti-los. Não insira-se no erro voluntário. Cuidado com o erro voluntário. Lute para vencer as sombras, mas vez por outra, quando recair num comportamento de sombras, não se critique, não se puna, não se martirize. Apenas aceite e amanhã comece de novo. Escolhamos para a sua vida a proposta de Allan Kardec, quando ele fala do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, quando ele fala do homem de bem, ele diz que o homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Será, meus irmãos? Se nós estamos imbuídos desse propósito, de tentar ser melhor, como é que eu faço isso sem buscar autoconhecimento, sem olhar para mim, sem me analisar, sem fazer a questão 919 de Santo Agostinho sugerindo recolhermos e tirar momentos diários para reflexão, para passar em revista os meus comportamentos, para através do comportamento entender qual o sentimento que está por trás dele. E se ele for um sentimento de sombras, começar a trabalhar para tentar corrigir e se melhorar. Então observe só, nós somos uma construção. Valide daqui para frente os esforços que você pode fazer, capacitando-se, planejando corretamente, tendo uma ação otimizada. Nós podemos melhorar, meus irmãos, a cada dia. Nós podemos, de forma inteligente, num trabalho de autoconhecimento, melhorar mais intensamente e aproveitar melhor o nosso tempo. Dizendo construção, essa construção tem que ter um recomeço. Meus irmãos, nós viemos aqui nessa noite de sexta-feira para entender que temos o direito de recomeçar. Não importa a sua história, não importa a sua história. Preparando um trabalho novo para fazer no domingo que vem, estou finalizando, e peguei um texto do Emmanuel, onde ele vai dizer no livro Vinha de Luz, que o algoz de hoje será o mentor de amanhã. É nossa hora de recomeçar, temos o direito. Esse de novo, então, outra vez, é uma insistência. Não desista de você. O sucesso, meus irmãos, só vem para aqueles que persistem. Os companheiros lembram aqui, não sei quantos vão se recordar, quantas vezes foi que Thomas Alva Edison tentou descobrir a lâmpada elétrica? Ele fez 1060 experimentos.
Havia experimentos que explodiam, literalmente explodiam. Ele chegava em casa queimado e alguém dizia, os bons amigos, cheios de boas intenções, Edson, Edson, isso não vai funcionar nunca, Edson, pelo amor de Deus, desiste, Edson. E ele dizia para aquele amigo, hoje eu aprendi uma nova maneira de como não fazer a lâmpada. E um dia, meus irmãos, o filamento ficou incandescente, porque aquele homem persistiu. Não desista da sua vida, nem de você. Conhece a história do homem que quer quebrar uma pedra? Ele tem a pedra e o martelo, eu já contei lá na Sociedade Guarapari. Ele deu 1000 marteladas na pedra. Na martelada número 1000, a pedra quebrou. A pergunta é, quem quebrou a pedra? Foi a martelada número 1000? Ou foram as 1000 marteladas? As 1000 marteladas. Talvez hoje você esteja na martelada 972. Só faltam 28. Mas eu olho para aquela pedra e digo, essa pedra não tem jeito. Não tem jeito, não vou. Desisto de quebrar, só faltava 28. Meus irmãos, não desistam da vida, nem de vocês. Insistam em conquistar níveis cada vez maiores de aprendizado. Insistam, invistam. Nós estamos aqui para recomeçar outra vez. Então, para trabalhar isso, eu quero dizer que há uma garantia. Nós somos, meus irmãos, fadados ao sucesso e à perfeição moral. Olha só, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 12, eu tenho até as 9, né? Estou brincando, gente, estou brincando, até 8h30, né? 8h30. Capítulo 12, item 5, quando fala dos inimigos desencarnados. Vou pensar uma realidade. Diz assim, a maldade, olha só, não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária. E assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Há garantias, nós nos tornaremos pessoas boas. Meus irmãos, essa luta hoje que travamos, os pensamentos pornográficos, ou então a maledicência, ou então a tendência à crítica, à censura, que vem naturalmente, a irritabilidade, meus irmãos, temporários, vão passar. Mas eu posso sim, me tornando esse homem melhor, começar a investir agora. E quanto mais eu invisto, mais eu encurto a caminhada em direção à perfeição moral. Observem só a sequência. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 27, Cântico da Vitória, que nós conhecemos. Todo mundo conhece esse Cântico da Vitória? Quer ver que conhece? Ele começa assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós. E Paulo pergunta, como? Não nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a nudez, a espada, o perigo, a crise? E no versículo 57 ele vai dizer, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo nos intitula, meus irmãos, de mais do que vencedores. Não somos vencedores comuns. O pódio é pessoal. A vitória não é sobre o outro. A vitória é sobre nós mesmos a cada dia de forma milimétrica, mas que vai exigir de cada um de nós um trabalho e um esforço. E ele vai dizer, por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, está aqui talvez o nosso grande problema oculto. Vivenciamos nas últimas encarnações uma luta entre o império do egoísmo e do orgulho e do outro lado o evangelho de Jesus. Desafiador. E é preciso, muitas vezes, desagradar a nós mesmos para fazer o que o Cristo nos apresenta e nos propõe. No entanto, a nossa luta é essa, meus irmãos. Quantas vezes ainda cedemos, abrimos mão ao orgulho e egoísmo e não aceitamos a proposta de Jesus. Há uma fala do mestre Nazareno, na carta de João, capítulo 15, o Evangelho, versículo 5, onde ele vai dizer, logo no começo ele vai dizer assim, eu sou a videira, vós sois os galhos. E ele diz, não pode um galho dar fruto se não estiver ligado à videira, porque sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes, meu irmão, a nossa derrota tem sido ainda pela teimosia. Eu quero fazer do meu jeito. E sabe o que acontece? Mais uma derrota, mais um fracasso, mais uma frustração, até chegar o momento da rendição, onde eu compreenderei que sou dependente da divindade e de Jesus. Mas voltando para o texto, meus irmãos, a questão 909, eu costumo dizer que uma das questões mais emblemáticas do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec pergunta assim, e olha que pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ele está falando de sempre. E pelos próprios esforços, não é com a ajuda dos benfeitores, não. Será que nós podemos vencer? Sempre. Questão 9. Na questão 115, Allan Kardec já tinha entendido a questão da fatalidade da perfeição moral. Ele já tinha entendido que um dia nós seremos perfeitos. Então, diante da pergunta, ele já imaginava a resposta. E diz assim os amigos espirituais: sim, podemos sim vencer sempre pelos nossos esforços. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E arrematam dizendo: quão poucos dentre vós fazem esforço. Meus irmãos, a quantas anda a minha vontade? Será que não seria a hora talvez de pedir a Deus para ter vontade? Senhor, me dá vontade de ter vontade, porque a minha vontade vai me impulsionar a fazer o que eu sei que tenho que fazer, mas tenho deixado para depois. Eu tenho protelado. Meus irmãos, viemos de encarnações sequenciais, aonde fizemos alianças, tentamos fazer alianças, sombra com a luz. Tentamos ser cristãos, mas queremos estar no carnaval. Tentamos ser cristãos, mas queremos viver o mundo, entre aspas, o mundo. É hora, meus irmãos, de um pensamento. Essa encarnação da nova era é um convite para a gente definir, de fato, para onde queremos ir. Quem sabe escolher dessa vez, de forma centrada e correta, seguir os passos de Jesus. Meus irmãos, então, para fechar essa ideia, esse ciclo de ideias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Está aqui, na época, o profeta de Jeová, o ano 450 a.C. Nabucodonosor invadiu a terra dos judeus, tomou as terras e, para piorar a situação, derrubou o templo. Derrubou o templo de Salomão. Naquela época, meus irmãos, eles acreditavam que para adorar a Deus tinha que ter o templo. Tinha que ter o altar e o sacerdote. Não sabia o que nós sabemos hoje. É só fechar os olhos e, com o coração linkado com a divindade, nos conectar com Deus e buscarmos em prece. Naquele dia não entendia assim. Jeremias passou a noite chorando em cima dos destroços do templo. Por isso o livro da Lamentações de Jeremias é o segundo livro do profeta. E ele diz: começa a amanhecer o dia. Meus irmãos, imagina essa cena. O sol despontando no deserto, vermelho. E ele escreve assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, enfim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jesus vai, sabe até quando? Até sempre. Até a nossa rendição. Ele não vai se cansar. Ele prometeu a Deus que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E Ele está nos proporcionando hoje um momento precioso para pensarmos o que faremos em 2018. O que eu posso fazer efetivamente para a construção desse novo homem que um dia eu serei inevitavelmente, mas que eu posso ser o quanto antes. Então, seguindo, meus irmãos, ele fala em renovam-se. Então eu me lembrei, esse ano novo, recomeço. Talvez a gente pudesse até colocar o título diferente: agora novo, como entendendo que o tempo é agora. Agora novo, recomeço. Ou então colocar agora novo, nova oportunidade de recomeço. Se quiséssemos ampliar a ideia, vamos mudar para o verbo, substantivo para verbo. Agora novo, nova oportunidade de recomeçar. E mais uma ainda: agora novo, outra oportunidade de recomeçar. Meus irmãos, a hora é de recomeçar, aceitar a história, vislumbrar o futuro com otimismo, com esperança, que é a fé cristã espírita, e trabalharmos no agora para fazermos as conquistas. Me lembrei de uma frase que encontrei na internet, num post, e dizia assim, o texto de um autor desconhecido: às vezes o coração, rasgado pela dor, vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeçar. É suficiente. Meus irmãos, viemos aqui para ouvir o que já sabemos. Se dê o direito de recomeçar. Recomeçar é fundamental. Há um salmo do rei Davi. Eu tenho plena convicção que Davi e Jeremias conheceram, um leu o outro, não sei quando foi, capítulo 30, versículo 5. Diz assim, Davi: pode ter certeza do
durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Precisamos renovar a esperança, renovar a nossa fé, alimentados por uma ciência espírita que tem dito para a gente que o mundo já é um lugar melhor e se transformará num mundo ainda melhor. Capítulo 25, Evangelho segundo o Espiritismo, se não for o 25, é o 20. Fica para dever de casa para os companheiros. O benfeitor espiritual vai dizer-nos que as gerações futuras conhecerão o mal apenas como sendo uma lenda. Meus irmãos, esse é o nosso futuro. No entanto, esse futuro começa com a atitude que eu tomar agora. Com relação a mim, eu não posso mudar o mundo do outro, mas eu posso mudar o meu mundo. Eu posso alimentar esperança e otimismo em mim. Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando eu alimento em mim, eu mudo os resultados. E quando eu alimento em mim, eu inspiro muitas vezes os outros a mudarem também. Não é garantia que podemos mudar o outro, mas quando eu mudo a mim mesmo, quando eu me desenvolvo num processo de auto-regeneração, de auto-amor, eu inspiro também os outros a mudarem. Quer ver um exemplo? Será que no Natal desse ano nós presenteamos? Foi o Natal com menos presentes, é bem verdade? Mas será que nós demos um presente para nós mesmos? Você se deu um presente? A gente dá para os outros, né? É hora de começarmos a olhar para a gente com mais carinho, com mais amor. Me levar para passear também, onde eu gosto de ir. Eu só levo o outro para onde ele quer ir. Algumas vezes, meus irmãos, nós vamos para a praia e para chupar um picolé, é aquele picolé de R$2. Se saímos com a namorada, com a esposa, compramos um quibom. Você não merece um quibom, não? Está sozinho em casa, bate aquela fomezinha, miojo. Miojo. Se chegar um amigo, descongela a lasanha. Por que você não comeu a lasanha? Já tem lasanha para um, tá? Quem quiser dar sadia. Porção para um. Cuide melhor de você. Ame-se mais. Comece a se aceitar, ainda imperfeito. E desenvolva um trabalho que alimente o desejo de recomeçar. Porque, meus irmãos, não adianta. A noite podemos chorar durante a noite, mas a alegria virá inevitável pela manhã. Essa manhã, o futuro, o dia de amanhã, o futuro que nos espera, que está linkado às atitudes que tomamos hoje. Eu vou terminar, meus irmãos, contando duas histórias do Novo Testamento que envolvem Jesus de Nazaré. A primeira delas nós conhecemos, é a pesca maravilhosa. Está lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. E a outra, paralela a ela, é quando Jesus aparece aos 7 discípulos, no livro de João, capítulo 21, de 1 a 14, que ficou conhecido como a segunda pesca milagrosa. Nessa primeira pesca milagrosa, chamada milagrosa, era o começo do ministério de Jesus. E ele chegou na praia de Cafarnaum e começou a pregar. Meus irmãos, a gente não consegue imaginar, mas ele tem e tinha naqueles dias um magnetismo, algo impressionante. E começou a pregar. E a sua fala era diferente do discurso que aqueles homens ouviam. Era um discurso que valorizava as pessoas, que não enxergava aquele escravo hebreu, mas enxergava o espírito imortal por trás daquele escravo, que um dia teria consciência, que um dia faria as obras que ele fez, ainda faria maiores. Enxergava aquele homem valoroso, como ele nos olha hoje. Meus irmãos, ele não condena, não critica nenhum de nós. Nós é que nos censuramos, nos criticamos. Ele compreende o nosso nível evolutivo e sabe que ainda erramos. Já vivenciou a nossa própria história. Lá no livro de A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer, falando sobre o planeta que o Cristo atingiu a perfeição moral, de forma muito poética, ele disse que o planeta que já virou poeira dos países explodiu. Assim como a Terra vai explodir, né? Cientistas preveem que daqui a 5,4 bilhões de anos a Terra vai explodir. Mas por que vai explodir? Todos nós já teremos atingido a perfeição moral e não precisaremos mais da matéria. Vamos sim, continuar trabalhando sim na matéria em outros mundos, mas a Terra será um mundo etéreo. Meus irmãos, então ele sabia, usava aqueles homens. E aquela multidão que ouvia começou a crescer. E a juntar gente. E ele ia falando e era obrigado a andar para trás. E quando se deu conta, estava nas margens da praia de Cafarnaum. Viu um pequeno barco, era o barco de Simão Pedro. Subiu no barco. Simão não o conhecia até então. Mais tarde ia ser chamado a se tornar pescador de homens.
né? Mas reconheceu ali o mestre. E o discurso, ele afastou o barco, talvez uns metros, a multidão não queria molhar os pés, e ele fez o discurso, concluiu, despediu a multidão, que saiu dali renovada. E olhou para Pedro e disse: como é que foi a pescaria? E Pedro disse: Senhor, não pescamos nada. Mestre, não pescamos nada. E ele disse: lançai de novo a rede. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Meus irmãos, não sei por que Pedro foi. Não era comum pescar de dia, pescava de madrugada, mas lançou a rede. E pescaram um cardume. Diz Lucas que teve que chamar um barco que estava na beira da praia para vir lançar de novo a rede em cima do cardume, porque senão a rede ia arrebentar de tanto peixe. Então Jesus disse para aquele homem: lançai a vossa rede. Meus irmãos, eu não sei como é que foi o seu ano 2018, mas a fala de Jesus para cada um de nós é: lançai a rede. Não desistir, continuar firmes no processo, nessa ideia de conquistarmos a evolução moral, entendendo que os pecados da vida acontecem a todos nós e não podem ser motivos de impedimento, pelo contrário, deveriam ser estímulos para que eu seguisse adiante. A segunda passagem, o Cristo vem andando sobre o mar e Pedro, mais 6 companheiros que pescavam de madrugada, ela de pescar, viu Jesus. A princípio achou que era um fantasma, depois reconheceu e disse: Senhor, também quer andar nas águas? E o Cristo disse: vem, Pedro, anda. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas um homem de fé vacilante começou a afundar. E a imagem é muito bonita, né? Pedro afundando e o Cristo estendendo as mãos para socorrê-lo. Quantas vezes, meus irmãos, estamos à deriva, estamos afundando, e Ele, amoroso e querido, nos socorre e nos ampara. Mas então entraram no barco. Ele entrou no barco e perguntou aos discípulos: como foi a pescaria? Já tinham passado 3 anos, ou segundo os teólogos mais modernos, 3 anos e meio. Bom, enfim, e ele disse, aqueles homens já sabiam o que ia acontecer: Senhor, a pescaria foi ruim. E ele disse então disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram a rede. Diz João, capítulo 21, que vieram 168 peixes grandes. O Cristo pegou um deles, levou para a praia, fez fogueira, assou o peixe, com certeza receita de Maria de Nazaré, receita da mamãe, né? João disse que tinha pães, e comeram, fizeram a refeição. Meus irmãos, o que o Cristo quer de você é intimidade, é sentar na mesa, é você acordar e dizer: Senhor, hoje eu acordei mal, eu estou com raiva de fulano, eu não quero sentir isso, mas eu sinto, me ajuda a passar. Não aquele Cristo distante, ausente, fantasioso, não, mas um Cristo real, com quem eu possa vivenciar o dia a dia, a minha rotina. Ele quer conosco intimidade, dividir o pão. Ela fala de João também no Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 20, aonde diz assim, posso passar 2 minutos? 2 minutos? Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se eu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo e farei morada em sua casa. Meus irmãos, o Cristo vai insistir amorosamente por quanto tempo for necessário, até que um dia sejamos ovelhas de um só rebanho e tenhamos a orientação de um único pastor. Mas para terminar então, meus irmãos, uma frase de um autor desconhecido. Guarde essa frase. Diz assim: não importa onde você parou, ou em que momento da vida você se cansou, o que importa é que sempre é possível recomeçar. Meus irmãos, é hora do recomeço. É hora de termos vou fotografar ali. É hora da gente acender os fogos, mas os fogos da vida, os fogos do coração, para celebrar o dia de hoje. Uma oportunidade única e preciosa que Deus te deu e me deu, para que possamos efetuar as mudanças. E se fizermos assim, aí sim, de fato teremos um feliz 2018. Não pautados em fantasia, não pautados em superstições, não.